Glória a Deus. Amém, meus amados. Pedindo ajuda aos obreiros, aos amados irmãos, pode abrir um pouquinho essa janela para o som não ficar circulando tanto assim, tá certo? Em nome de Jesus. E enquanto você está de pé, vou aproveitar e lhe pedir para você abrir sua Bíblia Sagrada em Mateus, capítulo de número 7. A palavra de Deus está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7 da palavra do Senhor aos nossos corações. Mateus 7, 24 a 27 da palavra do Senhor, que vai falar ao nosso coração e é a base desta mensagem, em nome de Jesus. Guarde os princípios de Deus no seu coração. Guarde os princípios de Deus no seu coração. Quem cumpre os princípios é abençoado. Quem quebra sofre as consequências. Guarde os princípios divinos no seu coração. Eu quero me atrelar mais à palavra de Deus, mas se der tempo eu vou também intercalar com alguns testemunhos que eu já vi nessa vida cristã abençoada de Deus, e por isso eu posso dizer com muita propriedade: há uma necessidade urgente de todos nós não quebrarmos princípios de Deus, mas cumpri-los com amor, com alegria, porque assim Deus nos abençoará em nome de Jesus. Está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, assim: portanto, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Eita, coisa linda! Cadê as casas que estão firmadas sobre as rochas? Levanta a mão e dá um brado de louvor a Deus. Aleluia. Só que Jesus continuou a mesma parábola, a casa sobre a rocha, e diz: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína, a sua queda. Quantos podem dizer amém pela palavra do Senhor? Preste bem atenção, que no versículo de número 24 e no versículo de número 26 é o detalhe que você e eu precisamos para entender a mensagem dessa noite. O 24 diz assim: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. E o 26 diz o quê? Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre. Diga-se comigo: palavra de Deus é para ser cumprida. Você vai ser abençoado nessa noite através dessa mensagem. Quantos podem dizer amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Antes de tudo, eu e você precisamos saber que o nosso Deus é Deus de princípios. O nosso Deus
é Deus de quê, querida igreja? Princípios. E como Ele é um Deus de princípios, Ele não quebra os seus princípios. Princípios praticados, vida abençoada. Princípios quebrados, vida complicada. Eu vou repetir: princípios praticados, vida abençoada. Princípios quebrados, vida complicada. A pior coisa é você achar que está fazendo tudo certo, mas Deus não está envolvido nas coisas que você está fazendo. Por quê? Porque talvez você tenha quebrado princípios divinos. E nessa noite, se nós quisermos ser livres, libertos de nós mesmos, nós precisamos cumprir os princípios de Deus para as nossas vidas. E aí você pode estar perguntando aí, talvez, o que são princípios, pastor? O que são princípios? Na raiz da palavra, princípio é base. Princípio é o que? Base, raiz, razão para viver assim, causa primária, fundamento, essência. E a Bíblia vai dizer, Jesus vai nos dizer, que a diferença da casa da rocha e da casa na areia é aonde está firmada essa casa, o alicerce, o fundamento, a raiz, a base. Enquanto a casa que os ventos assopram, os rios batem, não é verdade? A Bíblia diz que os rios, os ventos, as correntezas precipitam contra aquela casa acaba caindo, porque a base dela está na areia. Olhe para quem está perto de você, diga que a sua vida não seja baseada na areia, mas na rocha. Por que a rocha? Porque na rocha pode vir a chuva, pode cair os rios, pode assoprar os ventos, pode combater contra a casa, ela pode até estremecer, mas ela não cai. Aleluia. E por que não cai, pastor? Porque simplesmente ela está firmada na rocha, base, fundamento. E quando Jesus falou o que é ser uma casa firmada na rocha, o que é ser uma casa firmada na areia, próprio Senhor Jesus falou, versículo 24 de Mateus 7, a casa na rocha é alguém que cumpre os princípios de Deus. Talvez você leu essa passagem bíblica e não pensou assim. Mas é interessante que essa passagem bíblica, eu não estou fazendo uma alusão ou uma aplicabilidade teológica. Eu estou dizendo o que a exegese, a interpretação do texto nos diz. E a interpretação do texto diz assim: a casa na rocha é aquele homem prudente, mulher prudente, que cumpre, não apenas ouve, cumpre a minha palavra. Aleluia, 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 glória a Deus. E a casa na areia, pastor? É alguém que ouve, mas não cumpre. Eu quero que você, mais uma vez, seja um colaborador meu nessa mensagem, por favor. Diga para o amado, amada, seu familiar que está pertinho de você, diga: cumpra os princípios, não apenas escute-os. Cumpra os princípios. Se você quiser uma libertação da sua vida passada, pregressa, cumpra os princípios de Deus, porque princípio é regra, conduta, valor moral e espiritual. A nossa vida, ela é regida por um reino espiritual, aonde o bem e o mal sempre estão em luta, em guerra.
para ver se ganha espaço na nossa vida. E por isso que quando nós cumprimos os princípios de Deus, quando a gente cumpre aquilo que diz a Bíblia Sagrada, quem vence na nossa vida é o Senhor, não é o mal. O mal é envergonhado na nossa vida, amém, igreja? Aleluia! O que sustenta uma vida abençoada, um cristão verdadeiramente que guarda o seu coração, que dá firmeza, é quando ele cumpre os princípios de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Outro detalhe que você precisa entender nessa introdução da mensagem é que princípios não são negociáveis. Não se negocia princípios, se cumpre princípios. Não negocie aquilo que Deus não mandou a gente negociar. Deus mandou a gente cumprir os seus princípios. É como, por exemplo, a atitude de Nabote, a vinha de Nabote, lá em Reis, 1 de Reis, capítulo 21, versículo de 1 a 7. Nabote, ele recebeu de herança do Senhor uma vinha interessante. Acabe o rei, Jezabel, aquela endemoniada, ela vai atrás da vinha. E escute algo, que eu quero fazer uma aplicação aqui. Jezabel e Acabe, que podem ser como se fosse as forças malignas contra a sua e a minha vida, todo tempo quer tomar o espaço, a vinha que Deus te deu, a vida que você tem com Deus. Mas olha, deixa eu lhe dizer algo: você não vai vender, você não vai trocar, e você não vai entregar a vinha, a vida que Deus te deu. Você vai continuar batizado com o Espírito Santo, você vai continuar sendo esse crente alegre, você vai continuar sendo firme e forte na presença de Jesus. Pode vir Acabe e pode vir Jezabel e dizer: me dê a vinha, troca a vinha, venda a vinha. Você vai dizer: eu sou um crente de princípios, eu não vendo, eu não troco e não dou. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Oh glória! Diga para alguém aí pertinho de você, diga: não negocie valores de Deus na sua vida com ninguém. Você sabe que negociar é buscar um meio termo. Não se busca meio termo com Deus, se cumpre seus princípios. Não é à toa que Paulo vai dizer lá em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam, mas não é para qualquer um, é para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que amam ao Senhor. Que amam ao Senhor. Se você ama a Deus, até esse momento difícil que você está passando, vai cooperar para um bem maior na sua vida. Aleluia. Diga bem forte em nome de Jesus: todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo ao Senhor. Eu amo ao Senhor. Eu amo ao Senhor. Aleluia. Só que deixa eu lhe dizer algo: amar ao Senhor é igual a guardar seus mandamentos. João capítulo 14, versículo de número 21 e 23. Está escrito nas sagradas letras assim para mim e para você. João 14, 21 e 23. O que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aleluia. Aleluia. Alguém está entendendo essa palavra nessa noite? Você ama ao Senhor? Guarda a palavra, guarda os princípios. O que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado pelo meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 23 a Bíblia continua dizendo: e Jesus lhe respondeu e disse: o que me ama
guarda a minha palavra, meu Pai o amará, viremos a Ele e faremos morada nele. Sabe por que as pessoas veem Cristo em você? Porque você ama a Ele de tal maneira que você se recusa a não guardar os seus princípios. Louvado seja o nome de Jesus. Quer mais versículo? Que amar a Deus é igual a guardar seus princípios, seus mandamentos. João capítulo 15, versículo 2, está escrito, aliás 15:10, está escrito, João 15:10, estas coisas, você pode olhar aí, se guardares meus mandamentos, permanecereis no meu amor. No meu amor. 1 de João capítulo 2, versículo 5, a Bíblia continua dizendo assim para mim e para você, querido irmão, querida irmã, prezado e querido visitante nesta noite. 1 João capítulo 2 e o versículo 5, a Bíblia diz assim para mim e para você, meu amado e minha amada: mas o que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor. Os mandamentos de Deus são bases, são normas, são regras de conduta e valor moral e espiritual. Um princípio é algo que não muda, difere-se de uma opinião, de uma boa ideia, não é relativo. O princípio é absoluto, não é relativo. E não está preso a um contexto histórico, ou a uma época específica, ou a um costume. A Bíblia é um livro que contém inúmeros princípios, verdades absolutas, que não se prendem ao contexto histórico de hoje ou de antigamente, são eternos. Princípios de Deus são eternos. Salmo de número 119, versículo 11, diz a Bíblia: escondi, em outras traduções, guardei a tua. Será que alguém conhece esse texto? Salmo 119, 11. Vamos ver se a igreja conhece. 1, 2, 3, o que é que diz? Para não pecar contra ti. Guarda. Guarda onde? Guarda onde? No coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Se você guarda os princípios de Deus dentro de você, a tua vida é abençoada, porque ela vai ser regida, dirigida, direcionada, influenciada, liderada pelos princípios de Deus. Aleluia. Quando eu começo ou vivo a partir de princípios bíblicos e não a partir de achismos, modismos, o nosso estilo de vida muda e se torna mais consistente. Porque muita gente se perde no seu caminhar com Cristo. Porque hoje você está de um jeito, amanhã está de outro totalmente diferente. Porque as pessoas que vivem um dilema na sua vida é constante. Por quê? Porque falta-lhes consistência. Falta-lhe consistência em tudo, inclusive em guardar os princípios de Deus para a sua vida. O cristão, independentemente do ambiente em que esteja, ele continua sendo cristão. Eu vou lhe pedir, por favor, para você me ajudar mais uma vez. Diga para o seu familiar que está pertinho de você, ou o irmão amado, irmã amada, que você pode falar com ele, verbalizar a palavra com ele. Diga para ele assim: independente do ambiente que você esteja, você continua cristão. Cristão pensa como cristão. Aleluia.
Cristão fala como cristão. Cristão vive como cristão. Por quê? Porque ele é regido pelos princípios divinos. É a base, é o fundamento que alicerça a sua vida. E aí você pode me perguntar: o que é um homem de princípio, pastor? O que é uma mulher de princípio? É um homem, uma mulher que se opõe a tudo aquilo que vai de encontro aos princípios de Deus na sua vida. E o resultado de vivermos dentro dos princípios bíblicos é uma vida equilibrada. Deus quer te dar equilíbrio, aleluia. Você precisa cumprir os princípios de Deus. As nossas ações começam a ser governadas pelo Senhor, tanto na igreja, como na vida, como na família. Louvado seja Deus. E até mesmo no teu trabalho. Guarda os princípios de Deus no seu trabalho. Não se corrompa no seu trabalho. Não vá atrás de facilidades no seu trabalho. Trabalhe guardando os princípios de Deus na sua vida. Ele vai te honrar no teu trabalho. A nossa mente, ela precisa ser cativa à mente de Deus. O salmista escreveu no Salmo 19, e isso é tremendo, irmão. Eu quero que você, por favor, abra a Bíblia no Salmo 19, pois o Senhor vai falar fortemente ao seu coração. No Salmo 19, o rei Davi escreveu acerca dos princípios do Senhor. Ele começa dizendo assim, aleluia, palavra do Senhor diz para mim e para você, lá no Salmo 19, você pode abrir a Bíblia no Salmo 19, em nome de Jesus. Eu já vou abrir aqui também, glória a Deus, para acompanhar junto com você. E você vai começar a ler a partir do versículo, deixa eu ver aqui rapidinho, Salmo de número 19. Glória a Deus. A partir do versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: a lei do Senhor é o que, irmãos? Perfeita. E ela refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel. E Ele dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Tem recompensa de Deus chegando para quem guarda os mandamentos do Senhor. O rei Davi, ele diz: a lei do Senhor é perfeita. Os princípios divinos são perfeitos, não falham. Certa vez o Senhor disse para o profeta Isaías, capítulo 55, 11: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, diz o Senhor. Segundo, Davi vai dizer que os princípios divinos nos dão sabedoria. Além de ser perfeito, Ele nos dão sabedoria. Terceiro, ilumina os nossos olhos. Sabe, às vezes o que a gente mais precisa é que os nossos olhos espirituais sejam iluminados. E só são iluminados se tiverem debaixo dos princípios de Deus. Quarto, a grande recompensa para os que guardam os princípios de Deus. E olha, querido irmão, querida irmã,
há pecados intencionais em nós. E quando nós pecamos intencionalmente, nós provocamos a ira de Deus. Se você não sabia disso, você está sabendo agora. Se você está com a sua Bíblia, você pode abrir aos Hebreus 10, 26. E você vai ver que pecados intencionais trazem a ira de Deus. Eu não estou trazendo um versículo do Velho Testamento, eu estou trazendo um versículo do Novo Testamento. Aos Hebreus 10, 26. O que é que diz a Bíblia aí? Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos nossos. O que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? Quer dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, quem foi sacrifício por nós? Pelos nossos pecados? Jesus. E o que é que o autor aos Hebreus está dizendo? Se você continuar pecando deliberadamente, sabendo que está fazendo o sacrifício na cruz por você, é inválido. Olha que coisa grave. E olha o que o rei Davi, no Salmo 19, 12 e 13 escreveu. Ele disse: quem pode discernir os próprios erros? Aí ele continua: absolve-me dos que desconheço, expurga-me dos que me são ocultos. Também, versículo 13, me guarda dos pecados, o quê? O que é que tem aí escrito? Dos pecados, Salmo 19, 13. O que é que tem aí escrito? Dos pecados. É isso que está escrito aí, irmãos? Amém? Está escrito aí na Bíblia? Dos pecados intencionais. Louvado seja Deus. Que eles não dominem sobre a minha vida. Há pecados intencionais em nós? Há. Mas eles não podem dominar sobre a minha vida. E um dos pecados intencionais é não guardar os princípios de Deus. E quando a gente peca intencionalmente, são aqueles pecados que, mesmo sabendo que é pecado, que é errado, que eu não deveria fazer, eu acabo cometendo, e isso traz para nós algo negativo diante do nosso Deus. O Deus desse século, diz a Bíblia Sagrada, em 2 Coríntios 4 e 4, que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas eu quero trazer outro versículo, que eu não quero me deter aquilo que o que é o objetivo do diabo. Qual é o objetivo do diabo, pastor? Fazer com que você continue cego espiritualmente. Mas o que é que o salmista, o rei Davi, escreveu no Salmo 19? A lei do Senhor é perfeita, ela ilumina os nossos olhos. Aleluia. Enquanto o diabo deseja cegar os nossos olhos, Deus, através dos seus princípios, Ele vai desembaçar a nossa visão. Quantos podem dizer amém por isso? E aí, nesse caminhar com Cristo, segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 16 em diante, a Bíblia nos traz um apelo: não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente.
Não atente nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Aleluia. Não desfaleça, não desfaleça, não desfaleça. E não desfalecer é não perder as forças, é não perder o vigor, é não enfraquecer, esmorecer, fraquejar. Quem sabe você chegou aqui dizendo: Deus, eu estou perdendo as forças, Deus, eu estou sem vigor, Deus, eu estou enfraquecido, Deus, eu estou esmorecida, Deus, eu estou fraco, eu estou quase caindo. Aí Deus traz você nessa noite de milagre, libertação, e diz para você: filho, filha, não perca as forças, eu vou renovar as tuas forças. Deus conhece você, Deus sabe da tua estrutura. Aí em 2 Timóteo capítulo 2, a Bíblia vai dizer a partir do versículo 19: o Senhor conhece os que são seus. Aleluia. Diga para o seu irmão que está pertinho de você, diga: o Senhor conhece você. Aleluia. Aleluia. E o mesmo texto vai dizer que na casa há vasos de honra e vasos de desonra. Mas hoje eu quero crer, acreditar que nesta igreja amada do Senhor há vasos para a honra. Aleluia. E um vaso de honra é um vaso que honra. Um vaso de honra não é de honra apenas por título, por nome, é vaso que honra. E honrar é fazer jus àquilo que se pede. E Deus está pedindo: cumpra os meus princípios, não quebre eles jamais. Não quebre os princípios de Deus na sua vida jamais. Eu quero já convidar, aleluia, os meninos do louvor, os instrumentistas, em nome de Jesus. E eu já vou para a parte final da mensagem dessa noite. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado, diga: na casa de Deus há vários vasos. Há vasos para honra e vasos para desonra. Você não nasceu para ser vaso de desonra, você nasceu para ser vaso de honra. De honra, de honra, de honra na presença do Senhor. Só que você pode estar perguntando aí para mim: pastor, quais são os princípios de Deus? O Senhor falou o que é princípio, o Senhor falou o que é um homem e uma mulher de princípio, o Senhor mostrou que há pecados intencionais, e um deles é quebrar os princípios de Deus. O Senhor falou que quebrar princípio é viver uma vida complicada. O Senhor também falou nessa noite que eu preciso guardar no meu coração os princípios de Deus, porque guardando ele no meu coração, a minha vida será abençoada, pois é do coração que saem as fontes da vida. O Senhor também falou que uma casa na rocha é uma casa que está firmada sobre princípios, ou seja, é alguém que ouve e pratica a palavra, é alguém que ouve e pratica a palavra. Mas então, quais são os princípios? Quais são os princípios? Quais? São inúmeros. Mas olhando para Jesus, eu vejo pelo menos 5 que o Senhor tocou no meu coração para trazer à igreja nessa noite. Quais são eles, pastor? Obediência, fidelidade, serviço,
santidade, autoridade. Não quebre isso. Se você quebra um dos princípios, provavelmente é a causa de muitas coisas que acontecem na sua vida, que você se entristece, que você não sabe o que fazer. Diga comigo: princípio da obediência, princípio da fidelidade, princípio do serviço, princípio da autoridade, princípio da santidade. Glória a Deus. Não quebre, porque se você quebra, há muita gente vivendo, colhendo dores intensas na sua vida, na alma, porque quebraram princípios de Deus e não voltaram atrás. Eu quero te desafiar nessa noite, no convite final, a você voltar atrás. Talvez você quebrou algum princípio desse, porque você não tinha noção, você não tinha o conhecimento. Eu sei que nessa noite o Espírito Santo está falando com gente assim, que ainda está na ignorância, mas outras sabem o que estão fazendo e sabem o que é que Deus quer da sua vida. E aí já é outro grupo, é o grupo dos pecados intencionais, aqueles que eu sei que eu deveria fazer, mas não faço, porque eu sou, só tem essa palavra, rebelde. Me desculpe, mas não tem outra palavra. Um filho que não obedece o pai, ele é o quê? Um filho seu que não lhe obedece, ele está agradando o seu coração? Quando o seu filho faz alguma coisa que não lhe agrada, como é que fica você por dentro? Você diz, faça assim, e o filho faz de outro jeito. Você se alegra? Você fica feliz, dizendo, eita filho abençoado, aleluia, esse é uma bênção, está fazendo tudo direitinho. É assim? Não. Você já parou para pensar que a sua vida pode ser comparada à tua vida com Deus? E Deus é o pai e você é o filho. Deus é o pai e você é a filha. E quando você faz algo que desobedece a Ele, ou que vai de encontro aos princípios dEle, Ele se entristece. Por isso que a Bíblia diz, não entristeçais o quê? Não entristeçais o Espírito. A vontade de Deus para você é, cumpra os meus princípios e você será abençoado. E o primeiro deles é o princípio da obediência. Eu não vou me delongar, eu só vou passar a limpo, geral. Princípio da obediência. Existe um texto muito conhecido, 1 Samuel 15, 22 a 26. A Bíblia vai falar ali do encontro de Samuel, sacerdote, juiz e também profeta, com o rei Saul. Deixa eu lhe dizer algo que talvez você não sabia. O rei Saul foi escolhido por Deus. Foi Deus quem instituiu Saul no reinado. Mas olha o que diz a Bíblia. Profeta e sacerdote e juiz Samuel vai até Saul e diz para eles: Deus, sacrifícios para Deus sem obediência é igual a nada. Em outras palavras, é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. Deus está requerendo obediência, minha, sua, nossa. Deus, quando olha para nós nesta geração corrompida, cheia de pecado, de valores invertidos, né? de
tudo pode, tem nada a ver, isso é normal, né? Aí Deus olha para nós e diz assim: eu ainda estou esperando você me obedecer, porque o teu sacrifício não me agrada, teu sacrifício não faz nada no meu coração, não mexe comigo. Agora quer me alegrar, quer mexer comigo, me obedece. Me obedece. Obedecer é cumprir com aquilo que alguém, o Senhor da vida, espera. O que é que Deus espera de mim, de você, que você ainda não obedeceu a Ele? E deixa eu lhe dizer algo: a obediência é uma coisa tão séria que no Salmo de número 7:11, talvez você leu isso e passou desapercebido. Há um espírito, o salmista vai dizer no Salmo 7 e o versículo 11, verso 11: há um espírito que opera nos filhos da desobediência. Pastor, o que isso quer dizer? Meu amado irmão, além da tua luta, do teu eu de não querer obedecer a Deus, há um espírito maligno que faz de tudo para você não obedecer a Ele. Está no Salmo. Há um espírito que opera nos filhos da desobediência. O que foi que Isaías respondeu quando Deus falou com ele? Ele disse o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Lucas 6:46, Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Meu Deus, já pensou o Senhor falar isso para mim, para você hoje? Ele falou para os seus discípulos. Ele olhou para ele e disse assim: por que vocês estão me chamando de Senhor? De Senhor, se vocês não fazem o que eu digo. Olhe para quem está perto de você e diga: não seja mais desobediente. Segundo princípio, por conta das horas, fidelidade. Ser fiel é ser confiável. O Senhor pode confiar em mim, em você. 1 Coríntios 4:10, Paulo disse: a vocês requer apenas uma coisa, aos dispenseiros da fé, que sejam fiéis. Jesus falou em Mateus 25:21, servo bom e fiel. Apocalipse 21:14 e Lucas 22:28 e 29 dizem que há recompensa para quem é fiel a Deus. Certa feita, Pedro se levantou e foi dizer para o Senhor: não faça isso, não cumpra o que o Senhor veio fazer nessa terra. E a Bíblia diz lá em Mateus 16:23, Jesus virou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Jesus foi fiel a Deus o tempo todo. E para ser fiel é preciso ter convicção. Não há lealdade e fidelidade sem convicção. Por que você é de Jesus? Porque eu creio nele, eu aceitei ele, eu quero viver com ele. É essa convicção que faz você ser uma pessoa fiel. Para ser fiel é preciso transparência. Não seja alguém misterioso, incógnita. As pessoas precisam saber quem é você, de que lado você está. Quem fica em cima do muro é infiel, não é fiel. Deixa eu lhe dizer algo: se alguém ser leal a alguém, significa
que você não vai ser leal a todos. Jesus foi leal ao Pai em todo o tempo, e isso lhe custou algumas amizades, mas ele não estava olhando para as amizades, ele estava olhando para o Pai. Quem você está olhando? Sabe por que você tem sido infiel a Deus? Nos dízimos, nas ofertas, na sua vida devocional, na sua vida diante das outras pessoas. Às vezes você está diante de um amigo não crente, que tem uma condição melhor que você, né? Ou que é o seu chefe, o seu patrão, sei lá, alguém que lhe influencia, e você faz de conta que não é crente, ou você faz de tudo para que ele não veja que você é crente. Você muda o linguajar, você muda o comportamento, você até entra na conversa, entra no ciclo de amizade, e você quer dizer que é fiel a Deus? Aí quem sabe essa pessoa um dia morre, vai para o inferno. Deus vai requerer essa alma de quem? Uma das pessoas que Deus vai requerer sou eu e você, porque no dia do tribunal da prestação de contas, Deus vai olhar para mim e para você e vai dizer: o Elvin, o tempo todo você estava perto do Luan, e eu lhe dei palavras, eu mandei você falar da minha palavra, eu mandei você louvar o meu nome para ele, eu mandei você escrever algo meu para ele, e você, ao invés de me obedecer, de ser fiel a mim em todo o tempo, você achou melhor ser influenciado por ele. Sabe o que aconteceu, Elvin? Luan, que não é esse que está aqui, glória a Jesus nas alturas, né? Aleluia, foi para um inferno, e a conta vai cair sobre a sua vida também. E princípio de autoridade, eu falei de quê? Eu falei de quê? Obediência, e o que mais? Fidelidade. E agora, autoridade. Tem muita gente se quebrando porque não obedecem e nem se submetem à autoridade. Deus sempre vai colocar na vida da gente autoridades. Você querendo ou não, Deus sempre vai colocar na vida da gente autoridades. E autoridade delegada, porque nenhuma autoridade, diga, nenhuma autoridade é constituída sem a permissão de Deus. A autoridade maior é Ele. Lembre-se sempre disso. Eu, você, somos autoridades delegadas por Ele. Existe pelo menos 3 autoridades delegadas na Bíblia, claramente. Diga comigo: pais, governantes, pastores. É claro, está na Bíblia. São o quê? São o que na nossa vida? São o que na nossa vida? Eu tenho dó de você que diz que só obedece a Jesus, mas não se submete a ninguém. Você é alguém que não sabe o que é princípio. Se você não se quebrar agora, amanhã ou depois se quebrará. Não porque Deus quer você sofrer, mas porque quem quebra princípio é quebrado por Ele. A
Bíblia diz que só existe uma promessa que garante longevidade de vida. Qual é a promessa? Qual é a promessa? Obedecei o quê? Os vossos pais, para que te vá bem e se prolonguem os dias de anos da tua vida na terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando você não obedece pais, você quebra o princípio que Deus estabeleceu. Alguém conhece pessoas que quebraram o princípio da autoridade dos pais na sua vida e sofreram consequências por isso? Alguém conhece aqui? Levante a sua mão. Eu conheço vários. Aliás, nenhum deu certo, porque Deus, Ele respeita a autoridade. Jesus, Ele respeitou a autoridade do Pai e, por incrível que pareça, de João Batista. Jesus começou seu ministério. Ele poderia começar seu ministério, sim ou não? Ele nasceu, cresceu 30 anos. Ele poderia começar a igreja, o ministério, o Senhor Jesus, Deus na terra, sim ou não? Mas ele pediu permissão. Ele foi lá para João Batista fazer o quê? Ser batizado por ele. E João Batista disse que para Jesus: sou eu que preciso, e o Senhor vem a mim. O que é que Jesus disse para ele? Jesus não disse: é necessário que você me batize. Jesus disse: é para que se cumpra a justiça. Eu não quebro o princípio que o meu Pai estabeleceu. Me batize, porque eu preciso da permissão para ser um ministério abençoado. Não fale mal dos governantes, nem do presidente, seja ele quem for. Eu posso falar isso, que eu não sou político e nem tenho politicagem na igreja. Feche a boca, não use suas redes sociais para falar mal de autoridades. Não quebre princípio, seja crente de princípios. E por final, de autoridade, pastores. Eu deixei o pastor por final porque falar da autoridade do pastor, irmão, eita meu pai, eu queria que outro falasse no meu lugar, mas eu só vou falar uma historinha que eu vi, que eu testemunhei. Havia um rapaz na mesma igreja que eu cresci, desenvolvi e fui enviado por ela para cá. Esse rapaz, ele olhava para o pastor, não vou dizer o nome dele, nem do pastor e nem da igreja, questão ética. Ele olhava para o pastor e nunca olhava com os olhos de admiração. Ele sempre olhava para o pastor com os olhos de comparação. Em outras palavras, ele não respeitava a autoridade do pastor na igreja. Ele queria ser o pastor. Ah, irmão, você quer ser pastor dessa igreja? Amém? Antes de você querer o bônus, pense no ônus. Antes de você querer o púlpito, olhe para a história. Construa a sua história de obediência, fidelidade e autoridade. E você vai ser
abençoado por Jesus. E esse amado irmão, ele conseguiu até ir para o seminário com muita força. Muita força. No culto administrativo da igreja era uma luta. E aí foram cedendo. O rapaz foi para o seminário, votou e queria, porque queria ser pastor. Um dia esse rapaz teve uma discussão com o pastor, o primeiro pastor nosso da igreja, e foi bastante ridículo. Mas a cabeça dele, aquele pastor não era pastor para ele. Por isso que eu sempre digo: não olhe o Elvin, olhe o pastor Elvin. Porque no dia que você olhar o Elvin, você vai pecar, você vai quebrar princípio. E o que aconteceu, pastor? Irmão, eu disse o que no início? Quem cumpre princípio é abençoado, e quem quebra tem a sua vida complicada. Eu não sei o que foi que aconteceu para isso, para essa infelicidade na vida desse amado irmão. Mas esse irmão, ele conseguiu apenas no máximo 2 anos pastoreando uma igreja. Por quê, pastor? Porque ele começou a sentir problemas de saúde, começou a se sentir fraco. Daqui a pouco o diagnóstico: câncer. Esse homem vai para Curitiba, Paraná, para se tratar. Na época tinha família lá, vai se tratar para ver se cura. No meio do caminho, não sei se foi indo ou voltando, há um acidente, seu filho é jogado fora do carro. O filho dele fica gravemente ferido, vai para a UTI. E esse homem, ele escreve uma carta para o pastor, porque ele já não consegue nem andar. O câncer foi agressivo. Do hospital ele foi direto para o cemitério. Mas ele escreve uma carta, colocando seu nome e pedindo para o pastor da igreja falar para toda a igreja. E ele pede perdão, porque ele não conseguiu reconhecer a autoridade que estava sobre a sua vida. Infelizmente, o final da sua história não foi uma coisa boa de se ver. Pastor, por que o senhor falou isso? O senhor ia falar sobre a autoridade dos pastores. Eu quero lhe dizer: não quebre o princípio da autoridade sobre a sua vida. Seja pais, seja governantes, seja pastor, seja seu chefe, seja seu gerente, seja quem estiver acima de você. Faça o que Jesus fez, e é o próximo princípio que não pode se quebrar. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E ele serviu. E eu quero lhe dizer: sirva, porque o maior no reino dos céus é servo aqui na terra. Sirva. Se você servir dentro da sua casa, essas brigas vão diminuir. Se você servir sua esposa, se você servir seu marido, se você servir seus filhos, se os filhos servirem seus pais, a família vai ser saudável, a cura vai acontecer, a salvação vai chegar, o milagre vai chegar. Faça isso. E por final, não quebre o princípio da santidade. Diga comigo assim, por favor:
Deus fez o que era comum, especial. Eu vou terminar por aqui. Santidade é isso. Deus pegou você, Deus me pegou, que éramos comuns, e fez de nós especiais. Especiais. Deus olha para mim e para você como propriedade exclusiva, nação santa, povo adquirido. Aleluia. E às vezes as coisas não vão bem na nossa vida porque a gente quebra o princípio da santidade. Deus quer santificar os teus olhos, Deus quer santificar a tua boca, Deus quer santificar o teu coração, Deus quer santificar a tua mente. Você não é mais comum, você é especial. E santo significa separado. Separado. Deus pegou você no meio da tua família, no meio no teu bairro, na tua cidade, e disse assim: Jacé, você agora vai ser diferente. Aleluia. Deus pegou assim, aleluia, glória a Deus, os amados irmãos, queridos irmãos e queridas irmãs, e disse: agora você vai ser diferente no meio dessa geração. Não quebre princípios de Deus para não ser quebrado por Ele, porque aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Plantou, colheu. E Deus não quer que você colha coisas ruins na sua vida. Deus não quer que você sofra. Deus quer te dar vida, e vida com abundância. Agora isso só pode acontecer se houver arrependimento. Você ouviu eu falar no início da palavra? Eu disse: se você um dia quebrou, mas você volta atrás, Deus muda a nossa situação. Eu não sei como você chegou aqui nesta casa de oração, nesse lugar tão abençoado por Ele, mas eu quero lhe dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus, se você entendeu esta mensagem, se você sabe que precisa, louvado seja Deus, restabelecer princípios na sua vida, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui diante do altar de Deus. Eu não vou falar especificamente, não vou dizer assim: se você quebrou o princípio de autoridade, vem aqui. Se você quebrou o princípio de desobediência, vem aqui. Se você quebrou o princípio de serviço, vem aqui. Princípio de santidade, vem aqui. Princípio de fidelidade, vem aqui. Não. Para que você possa estar livre, para que você não tenha a impressão maligna de que alguém está lhe vendo e que você quebrou o princípio desse, daquele outro. Não, eu estou lhe chamando. Se você quer guardar o coração no Senhor e restabelecer princípios no altar de Deus, venha, saia do seu lugar e venha aqui à frente. A igreja fica de pé e a gente vai cantar o Senhor enquanto você sai do seu lugar.